Samadhi. Obra psicografada por Norberto Peixoto. Espírito Ramatiz. Considerações do médium. Sabedores de quão imperfeitos somos como canal de comunicação com o lado de lá, só podemos agradecer do fundo da alma a oportunidade que estamos tendo de aprendizado, conscientes do grande apoio espiritual recebido e de que sem esse auxílio oculto nada poderíamos realizar. Foi-nos um tanto dificultoso escrever o capítulo breve e elucidar um bandista, com espírito vovó Maria Conga. Não pelas vibrações suaves e balsâmicas dessa preta velha humilde e amorosa, mas por sua inesperada participação na psicografia, estamos habituados a atuar como instrumento dessa entidade em outros trabalhos mediúnicos, e também pela presença constante do pensamento de Ramatiz, que em vários momentos da recepção intervinha para maiores esclarecimentos, sendo que, em muitas partes do texto, pareceu-nos que ambos os espíritos ditavam ao mesmo tempo, prevalecendo, no entanto, o estilo de Ramatiz, com o qual estamos mais familiarizados como escreventes. Que os irmãos possam encontrar em Samadhi o mínimo de esclarecimento que lhes facilite a jornada evolutiva. Não almejamos outras pretensões, certos de nossa limitação em transportar a água límpida do além, qual jarra de barro impuro que aloja o líquido do lago cristalino que saciará a sede de uma família, mas ao chegar ao local destinado já foi adulterado por aquele receptáculo. Um tríplice abraço fraterno aos companheiros de jornada e que o amor crístico universal esteja cada vez mais intenso em nossos corações. Norberto Peixoto, Porto Alegre, 17 de fevereiro de 2002. Prefácio de Ramatiz. Irmãos, seguem os homens no seu cadinho evolutivo, desejando cada vez mais compreender a espiritualidade em sua plenitude. Almejais, assim, satisfazer os anseios que vos arrebatam diante da finitude do frágil vaso carnal e da infinita vida do espírito imortal. A liberdade de manifestação e de opinião que tendes nos dias de hoje não vos libera das intolerâncias e das incompreensões, próprias das consciências que se perdem diante das muitas opções de exteriorização da fé e das crenças individuais, o que causa, por vezes, desavenças e desilusões às almas dos simples e amorosos e satisfação ao ego dos avantajados em conhecimento, que julgam como única verdade a sua própria doutrina, religião ou filosofia. Normalmente, após a libertação do corpo astral, quando já se passou o período de refazimento e readaptação vibratória na nova dimensão, é que o espírito tem uma compreensão mais dilatada da real dinâmica do além. Então, aquele que não se habituou a cultivar a virtude amor ao próximo em suas existências, deixando-se influenciar pelo ego, principalmente nas desigualdades de opinião, encontra dificuldades de galgar outra gradação na escala de essência angélica que todos estão destinados pela irrefutabilidade das leis reguladoras da vida. Ocorre que tendes que repetir muitas vezes a mesma cátedra, qual aluno teimoso que não gosta do tema da aula e fica com a vista turva diante de um horizonte muito amplo. Em sendo assim, e dando seguimento aos compromissos assumidos com nossos maiorais de longa data, vos apresentamos esta humilde obra denominada Samadhi, que significa o extravasamento da consciência individual que se une à consciência cósmica por breve instante. A força centrífuga com que é arrebatado o corpo astral e a junção do corpo átmico com o grande oceano do Criador lança a percepção espiritual fora da dimensão espaço-temporal como a compreendeis, dificultando a descrição em palavras daqueles que já passaram por esse êxtase. Relembramos alguns conceitos teosóficos e esotéricos mais relacionados com as filosofias orientalistas, precisamente o budismo e o hinduísmo, preparando o leitor para adentrar em temas diretamente relacionados com o ocultismo umbandista, os quais, conforme compromisso assumido no além, temos de apresentar, umbanda e apometria, magia, oferendas junto à natureza, orixás, corpos e chakras, regência vibratória dos astros, manifestações mediúnicas e as 7 vibrações ou linhas,
breve elucidário umbandista na forma de perguntas e respostas, no qual fazemos as perguntas e responde Vovó Maria Conga, que na Umbanda dos homens se apresenta como preta velha laboriosa, espírito de escola ao qual nos unimos por laços de afinidade desde eras que a nossa memória espiritual quase apaga. É oportuno esse trabalho com Vovó Maria Conga para que sirva de referência aos umbandistas sérios estudiosos, propiciando aos espiritualistas de boa fé, comprometidos com a união crística de todas as doutrinas da Terra e que se sentem atraídos por nossos singelos e despretensiosos escritos, maior proximidade com a Umbanda. Antes de qualquer definição, podemos afirmar que a Umbanda é crística por essência, tendo no Jesus humano a representação do Cristo cósmico e do amor que prepondera no universo entre as criaturas. Termina o ciclo do movimento umbandista em solo brasileiro para angariar o máximo de simpatizantes e fiéis. É de senso comum aos espíritos do lado de cá que não houve movimento filosófico e religioso no orbe terrícola que, em tão curto espaço de tempo, juntasse esse número de fiéis, criando-se expressiva hoste. Não pretendamos nada impor nestas singelas elucidações. Nosso engajamento é com a união amorosa entre os homens, não nos apegando a dogmas ou a quaisquer classificações da terra. É próprio da índole que nos move o espírito não impor caminhos ou causar mal-estar aos mais ortodoxos em seus valores, mas nem sempre isso ocorre, pela sinceridade de propósito com a qual expomos nossos pontos de vista. Nosso envolvimento é com o conhecimento universalista, crístico, que palpita no cosmo, e com a expansão das consciências dos terrícolas. É irreversível a unificação dos homens em um único sentimento amoroso e o vivenciamento do Cristo interno de cada centelha espiritual que se intensificará neste terceiro milênio. A grandeza espiritual é adquirida na passagem do espírito por milhares de encarnações. É de bom alvitre saberdes que as diversas religiões vivificadas na crosta planetária que propiciarão o discernimento e o despertamento para os verdadeiros valores da espiritualidade, que são favorecidos por essas diferenças experienciadas na relação com o divino. A mudança de cátedra evolutiva do vosso planeta passa indubitavelmente pela moralidade dos terrícolas, que, infelizmente, está muito aquém da interiorização dos superiores ensinamentos morais contidos no Evangelho do Cristo, verdadeiro tratado cósmico de ascese espiritual. Código de conduta para todos os cidadãos, é consenso no lado de cá, na espiritualidade universalista, a sua aplicabilidade nos infinitos mundos habitados, situação que não se prende à denominação de credos, religiões, filosofias ou doutrinas praticadas nessa terra dos homens, finitos, imperfeitos, que por seus atavismos milenares as tornaram semelhantes a si próprios, inevitavelmente sectárias e dogmáticas. Palpita o amor cósmico, crístico, universal, e uma grande fraternidade branca, interplanetária, vos auxilia neste momento existencial do orbe. Ramatiz. Porto Alegre, 28 de fevereiro de 2002. Resposta a um ateu. Pergunta: como definireis Deus, e por que há o convencimento de que existe um e não mais deuses? Ramatiz. Observai a obra da criação. O que não for obra dos homens é obra de uma inteligência superior, a qual chamais de Deus. Podeis denominar de divindade suprema, Pai, magnífico, inteligência maior, enfim, vários nomes para um mesmo princípio superior que a tudo rege. Existem espíritos mais ou menos elevados nas faixas vibratórias e evolutivas do cosmo incomensurável, mas o incognoscível, imanente, onipresente e onisciente Deus só existe um. Os homens criaram um Deus à sua semelhança e imagem pela grande dificuldade de abstração e de compreender a divindade. Esforço válido como referencial exterior para despertamento da fé, e não como propriedade das religiões, com um Deus punitivo e raivoso, Senhor dos raios e dos trovões,
dos caldeirões fumegantes e das labaredas incessantes do inferno e do céu paradisíaco de hosanas eternas, contos da carochinha elaborados pelas mentes do clero sacerdotal para aprisionar os crentes nas igrejas terrenas. Pergunta: se tudo necessita de um Criador, então quem ou que criou Deus? Ramatiz: no vosso estado, ainda é difícil abstrair o suficiente para entender Deus. Como quereis compreender a criação, prerrogativa da divindade, que não teve início e não terá fim? Se ainda vos encontrais nos descaminhos das estéreis discussões religiosas, se sois capazes de derramar o sangue de vosso irmão pela verdade religiosa, como quereis entender em sua amplitude as nuances dos aspectos metafísicos da criação? Na verdade, não há esse mistério, mas tudo a seu tempo em conformidade com o degrau da consciência na grande escada evolutiva do espírito imortal. Pergunta: como pode algo que não se descreve ser dito que existe? Ramatiz: tendes em vosso interior, nas profundezas do inconsciente, a lembrança daquele que vos criou. O fato de não poder ser descrito com a vossa atual capacidade de entendimento somente reflete a escola primária que é a Terra, dentro do grande educandário do espírito imortal. Vossas percepções, quais sejam os 5 sentidos físicos, ainda são muito grosseiras para as sutilezas dos planos vibratórios em que os processos de criação são conduzidos pelos procuradores do Pai, engenheiros e arquitetos siderais. Até mesmo a experiência da consciência cósmica Samadhi, êxtase vivenciado pelos yogis, místicos e santos da história terrícola, apresenta-se em pálido relato desses iluminados pela dificuldade de transposição dessa experiência para os restritos idiomas terrenos. Pergunta: já que existem hoje incontáveis religiões no mundo, afirmando serem a única religião verdadeira, porque os homens pensam que a sua é mais verdadeira do que a dos outros? Ramatiz: essa situação ainda ocorre em vosso orbe como consequência da baixa imoralidade dos homens, do egoísmo, das vaidades, dos interesses particularistas e da ilusão do poder temporal que os cargos propiciados pelas religiões hierarquizadas dos terrícolas oferecem. Mas, se vós tivesseis olhos de ver e ouvidos de escutar, ficaríeis estarrecidos com o quadro dantesco que se forma do lado de cá quando dá volta desses irmãos, incautos e poderosos das religiões terrenas, ao perceberem o erro e a precária condição espiritual em que estão classificados, no momento em que são confrontados com os tribunais divinos que estabelecem os parâmetros reencarnacionistas futuros, dentro da justa lei do karma. Talvez um critério para se avaliar as religiões terrenas seja observar qual faz mais homens de bem do que hipócritas. Pergunta: mais de uma dessas religiões pode estar certa? Ramatiz: todas têm a sua parcela de contribuição dentro do grande projeto de unificação no amor, previsto para o 3º milênio, para a nova era, de Aquário. Logo, não deveis rejeitar hoje o que podereis ser amanhã. Como dissemos a Lures, o que não compreendeis e ridicularizais em relação aos postulados religiosos praticados que não sejam os da fé que professais, em vossa atual encarnação, estará criando situação kármica retificadora em encarnação futura. Nesse sentido, conforme a sabedoria da lei, muitos estão nascendo hoje em núcleos familiares que praticam a fé contrária que foi motivo de escárnio ontem. Pergunta: se o homem sente em seu coração que sua religião é a correta, como ele responde aos outros, de outras crenças, que afirmam a mesma coisa? Ramatiz: não deveis entender a vossa religião, seita, doutrina ou filosofia como a mais correta. Se a que o seguis faz com que vos sintais bem e realizado espiritualmente e a do próximo faz bem para ele, por que continuar vos preocupando com essas questões, que são menores diante da enorme necessidade de amar ao próximo como a si mesmo e de interiorização dos postulados morais preconizados pelo Cristo Jesus em seu Evangelho, tão carentes que se encontram os homens de serem crísticos? Pergunta: por que Deus permite que todas essas religiões falsas existam? Ramatiz:
Deus não permite nem proíbe. O Pai não cerceia nem inibe os caminhos de seus filhos. As interpretações humanas criaram as mais diversas religiões, situação que demonstra o exercício do livre-arbítrio e a liberdade de semeadura. Mas a lei do karma, em sua justiça, pois provém da perfeição absoluta que estabelece a harmonia cósmica, determina que a colheita seja compulsória. Logo, se existem religiões precárias e falsas no orbe terrícola, são frutos unicamente da árvore plantada e regada por seus filhos, os próprios homens. Pergunta: a história sangrenta do cristianismo é coerente com o que supõe-se ser a religião do amor ou ela simplesmente ilustra as consequências do abandono da razão pela fé? Ramatiz: as palavras do Cristo Jesus, de puro amor, denotam o mais sublime código de ascensão cósmica para os homens. Ele não previu a criação de nenhuma religião na face planetária. O cristianismo foi uma religião criada pelos homens. Os relatos sangrentos registrados na história relacionados com o ser cristão não têm verdadeiramente nenhuma relação com a fé ou a razão crística preconizadas por Jesus, mas sim com os desmandos de mentes doentias, cegas pelo poder dominante estabelecido, as atrocidades praticadas pelos líderes religiosos em nome do cristianismo e sua imaturidade consciencial deslumbrada por tudo de mais vil que a carne pode propiciar de prazer ao corpo transitório. Pergunta: se tudo é o produto do grande projeto de um arquiteto onisciente e benevolente, por que a história da vida é um registro de horrível sofrimento, desperdício crasso e falhas miseráveis? Porque esse Deus passou bilhões de anos de tal carnificina sem ainda ter alcançado o seu objetivo. Ramatiz: esse Deus deixa seus filhos ascenderem livremente. Dá-lhes o livre-arbítrio e os respeita incondicionalmente, mas estabelece em sua magnânima justiça e benevolência a responsabilidade de cada um responder pelos próprios atos praticados. O templo é incansável professor das almas no eterno educandário do espírito imortal. Só existe uma perfeição absoluta que é do Pai. Essas situações de sofrimento, dor e ranger de dentes, guerras e morticínios fratricidas são como amargo remédio que deve debelar o quadro febril intermitente. Há que se aguardar o restabelecimento dos pacientes adoentados pela moléstia da imoralidade. E o Evo dos tempos se faz coadjuvante no tratamento das almas nesse pronto socorro avançado do Senhor que é vosso planeta. Pergunta: por que Deus interveio tantas vezes nos assuntos humanos durante a antiguidade, de acordo com a Bíblia, porém, nada fez durante o holocausto da Segunda Guerra e dos atuais embates existentes no planeta? Ramatiz: Deus não intervém. Os mensageiros do amor e da caridade, que assistem à humanidade terrícola desde o primeiro protozoário criado em vosso orbe, quando os caravaneiros do Cristo Jesus já labutavam incansavelmente, esses sim auxiliam e, quando há merecimento de intervenção, tal ocorrência se faz. Como podeis afirmar que os mensageiros divinos do astral superior não agiram durante a Segunda Grande Guerra? Em todos os embates e carnificinas dos humanos, lá estão esses obreiros da luz, incansáveis no socorro e no amparo aos sofredores, mutilados e estropiados por vossas mãos. Agora, tais intervenções não contrariam a justa colheita que deve ser realizada pelos próprios homens, responsáveis pela boa ou má semeadura. Se, quando vos referis à intervenção divina, esperais algo milagroso como algumas descrições bíblicas, sabei que naquela época tais milagres não ocorreram como são descritos e que Deus, por sua onipresença, sempre está junto de seus filhos, seja nos atos praticados para o bem ou para o mal. Pergunta: como não ocorreram? Acaso a Bíblia mente? Ramatiz: não se trata de mentir ou não. Nas situações de clarividência descritas pelos profetas da história, eles, no mais das vezes, também se deixaram levar por algo de excessiva imaginação e assombro. Existem leis exatas de manifestação espiritual na forma, nas várias latitudes do universo infinito. É por causa do milagroso que muitos homens se mataram,
como se o milagre descrito em vossa Bíblia, que corrobora vossa crença, excluísse os demais relatos e escritos espirituais de todas as outras religiões da Terra. Pergunta: por que as pessoas sempre tenderam a posicionar Deus no exterior, e não a buscá-lo no seu interior? Ramatiz: Deus é imanente e onipresente. Em tudo está e tudo vê. Essas convicções interiores são decorrência de milênios de exposição aos dogmas religiosos. O atavismo que se criou no inconsciente, de um Deus exteriorizado, antropomorfo, personificado à imagem e semelhança dos terrícolas, serviu sob vários aspectos como instrumento importante utilizadas pelos sacerdotes como maneira de aproximar a divindade dos fiéis a algo toscos e ignorantes daquela época para as conceituações mais abstratas. Mas também se apropriou da divindade, infantilizando os homens, porque lhes foi arrancada a prerrogativa interior de adoração, pois Deus está em cada um e em todos ao mesmo tempo. As igrejas cristãs, os templos maçônicos e Rosa-Cruzes, as sinagogas judaicas, os centros espíritas, as lojas teosóficas, os terreiros umbandistas, a choupana da benzedeira, a praça da cigana, o tabernáculo dos peregrinos, a caverna do eremita, o horta das oliveiras de Jesus, enfim, todas as localidades de expressão da fé são meras auxiliares nessa procura. O verdadeiro encontro com Deus está na edificação íntima de cada um, e a solidez da construção depende das ferramentas utilizadas pelo obreiro no burilar de sua índole, qual esmeril que dá polimento para a pedra bruta que se transformará em precioso diamante. Pergunta: pode um Deus que abandona seus filhos quando eles mais precisaram dele continuar sendo considerado todo bondoso? Ramatiz: Deus nunca vos abandona. São os homens que, por suas veleidades, desvarios, egoísmos, vaidades e guerras, esquecem de Deus. Vós tendes lapsos de esquecimento dele, mas tendes certeza de que em todos os momentos ele está junto de todos nós. Logo, Deus é sempre infinita bondade e justiça. Os momentos de mais necessidade, quais sejam os de dores e sofrimento, de maneira alguma podem ser interpretados como abandono da divindade, mas como justa retificação de erros pretéritos, da vida atual e de anteriores. As mazelas de hoje são corretivos atos insanos de ontem, reconduzindo o trem ao trilho descarrilado da longa viagem rumo à estação angélica de amanhã. Pergunta: se algo não é racional, deve-se de qualquer jeito acreditar nesse algo? Ramatiz: não devereis acreditar em algo que não seja aceito por vossa razão. O fato de não acreditardes em Deus, rejeitando-o, não quer dizer que Deus não exista. Mesmo não aceitando, continuareis sujeitos aos desígnios traçados pela divindade. Olhai à vossa volta e percebei quanto vos oferece esse Deus ainda incompreendido. Achais que é um acaso da natureza esse corpo que ocupais? Entendeis como sendo coincidência o planeta que habitais? Aceitais à luz de vossa razão o fim após o desaparecimento e desenlace do frágil invólucro carnal? Qual o sentido da vida no breve instante de uma existência na matéria? Não tenhais como conjectura aquilo que não está restrito aos vossos sentidos e não recuseis o que aparentemente não podeis ver, ouvir ou sentir. Pergunta: se o Deus da Bíblia é todo bondoso, por que ele próprio diz que ele criou o mal? Isaías 45, 7. Ramatiz: a Bíblia foi escrita pelos humanos. Também são prováveis os erros de interpretações e de traduções posteriores. Mas, tirando o espírito da letra, talvez Isaías se referisse não ao mal, mas sim ao ignorante. Inevitavelmente o mal existe e não foi criação de Deus, mas de seus filhos no exercício do livre-arbítrio, direito cósmico inalienável dos cidadãos. Deus, a inteligência maior do universo, não recusa o mal e, por sua onipresença e imanência em todos, também está presente e assiste seus rebentos que estão provisoriamente ao lado da mão esquerda. Como citado anteriormente,
Lembrai-vos que o mal ainda prepondera em vosso orbe como forma retificadora da coletividade para estabelecer o bem perene mais adiante, previsto pela malha kármica da humanidade, sendo unicamente efeito dos atos cometidos pelos próprios homens em toda a história das civilizações. Pergunta: existe uma maneira melhor de obter conhecimento e verdades do que a razão? Ramatiz: sim. Ao cidadão espiritualizado, que reverencia sua descendência da fonte de Deus e jamais se torna escravo dos movimentos religiosos terrenos e de seus dogmas, que consegue enxergar além das intolerâncias e hostilidades dos homens, respeitando as diferenças individuais e tratando todos como seus iguais. A intuição aliada à razão é mais valorosa na busca do conhecimento e da verdade do que somente a razão. Temos em solo terrícola os exemplos de atitudes semelhantes em Lao Tse, Buda, Krishna, Pitágoras, Antúlio, Zoroastro, Allan Kardec e o inigualável Jesus, entre tantos que poderíamos citar. Pergunta: por que existem tantas crenças religiosas contraditórias no mundo? Ramatiz: a grande diversificação evolutiva dos encarnados é que ocasiona essas diferenças. No orbe terrícola convivem desde o homem mais animalizado, escravo do corpo e dependente das sensações mais rasteiras, até homens iluminados em atividades missionárias e que aceitaram reencarnar. Sendo assim, ainda são naturais as contradições das crenças praticadas, sendo que cada um encontra a receptividade no meio que os satisfazem seus anseios, seja nos templos, igrejas, terreiros ou mesas. Essa situação aos poucos vai unificando-se, e o que parece uma contradição e avança em passos lentos aos vossos olhos está adequado para a espiritualidade e na velocidade exata para a assimilação dos homens. Pergunta: se nada pode convencer-vos, então a vossa fé deve ser considerada algo além dos cultos, religiões, doutrinas, crenças e rituais? Ramatiz: o que nos move e nos convence sempre a razão e o bom senso, à luz dos ensinamentos morais do Cristo Jesus, sob a égide do qual exercemos nossas humildes tarefas na aura planetária da Terra. Não queremos impor verdades, mas estamos convictos de que não houve arbitrariedade nos caminhos traçados na evolução pela divindade. A busca e as experiências são necessárias e se iniciam nos primeiros planos de manifestação da vida. Vossa compreensão intelectual não vos livra da ilusão da carne. A existência é universal, e estáis em unicidade com Deus. O intelecto serve somente para que as relações como as verdades fundamentais do cosmos se façam entender, mas não consegue explicar a individualidade e a vida eterna quando restrito às percepções grosseiras do corpo físico. Podeis concluir que vossa dificuldade em conviver com as verdades perenes não tem relação com a fé praticada que vos contraria, que é exteriorizada aos vossos olhos na forma de diversos cultos, religiões, doutrinas, crenças ou rituais. Pergunta: se um ateu ou ateia vive uma vida decente e moral, porque um Deus amoroso e compassivo se preocupa se nós acreditamos ou não nele? Ramatiz: Deus não se preocupa. O Pai não tem os pensamentos comuns aos homens, pois o pensar é prerrogativa de uma consciência, de uma mente humana, e a divindade suprema é onipresente e onisciente, tudo sabendo. Deus não é uma pessoa, logo não deveis transferir a ele as qualidades ou defeitos dos homens. Para o Criador, não tem importância se acredita-se nele ou não. São os atos praticados e os bons sentimentos que determinam o julgamento. Ampliemos o exemplo descrito. Obviamente terá mais valor e será mais merecedor aos olhos da divindade um ateu de vida decente e moral em comparação com um crente religioso e moral e devasso. Pergunta: por que tantas pessoas religiosas agradecem a Deus quando elas sobrevivem a desastres, mas não ficam com raiva dele por terem, em primeiro lugar, causado um acidente? Ramatiz: Deus não interfere em nenhum momento em vossas vidas. Se um homem foi exposto a um acidente grave, desastroso, e sobreviveu, é porque assim tinha que ser e não era o momento de seu desencarne.
O agradecimento em situações de bonança é um condicionamento das religiões terrenas. Muitos irmãos ficaram infantilizados após a excessiva exposição ao dualismo dogmático do céu ou inferno, santo ou demônio, crente ou herege, fiel ou pecador, prevalecendo por isso o hábito de tudo agradecer a Deus, como se houvesse uma constante necessidade de se afirmar a fé e se demonstrar quanto sois gratos e devedores, mas no fundo são ocorrências que nada atêm de interferência da divindade. Pergunta: por que o número de ateus e ateias nas prisões é desproporcionalmente menor do que seus números na população em geral? Ramatiz: essa situação demonstra claramente que a humanidade, infelizmente, volta-se para a religiosidade e para as questões espirituais nos momentos de dor. O sofrimento ainda é o aguilhão que faz o homem avançar, ao contrário do que ocorre em outras paragens cósmicas. Quantos desses retidos no cárcere terreno não foram cruéis aprisionadores, déspotas e exploradores ferrenhos do passado? O homem terrícola está no início da longa jornada evolutiva. A perfeição e a angelitude, algo distantes desses prisioneiros, inicia-se quando os impulsos primários e animalizados se rendem à brisa do superior, mesmo que numa situação calamitosa como a de vossos presídios. Mas não tenhais ares de superioridade quanto a esses irmãos, pois, enquanto estão expurgando dívidas de outrora, muitos senhores e senhoras bem posicionados e valorizados em vossa sociedade odiana cometem atos infames, quais não sejam os prazeres proibidos ao ilibado senhor da coletividade, mas que, na casa de tolerância, mostra assim toda a sua animalidade reprimida. Desregramento que o conluio sexual pago propicia com belas jovens carentes, ou a senhora refinada, progenitora que leva a exasperada moçoila sem limites para a clínica de abortos montada em fino consultório, situado em bairro de elevado padrão de moradia. Muitos desses, que assim procedem e são valorizados por vossa sociedade, dizem-se religiosos e contribuem regiamente para a religião, seita ou culto que praticam. Por isso, citamos alhures que a espiritualidade avalia as religiões no orbe pelos homens de bem que formam, e não pelos hipócritas comprometidos com as aparências e bruxulheios alimentados por vossas vaidades. Pergunta: o Deus brutal, vingativo e sedento de sangue, como mostrado no Velho Testamento, ainda é um Deus que ama? E como pode o mesmo Deus que, de acordo com o Velho Testamento, matou todos na terra, exceto os que entraram na arca de Noé, ser considerado qualquer coisa que não seja mal? Ramatiz: Deus, sendo único, sua sabedoria, justiça e amor também o são, caso contrário haveria a existência de mais de um Deus. Qualquer desvio é por conta e responsabilidade dos homens e de suas interpretações equivocadas. Esse Deus mostrado pela lei de Talião, olho por olho e dente por dente, que Moisés suavizou com o código legal e Jesus sublimou no amor que perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes 7, ama incondicionalmente, pois se trata de uma única divindade em toda a existência da vida no cosmo. Essa interpretação de Deus brutal, quase raivoso, Senhor dos raios e dos trovões, estava de acordo com a barbárie e os genocídios praticados pelos homens daquela época, e somente a descrição da divindade nesses moldes angararia respeito e devotamento. Assim, embora os relatos bíblicos de Deus variem, o fato é que todos estão referindo-se a um único Pai e as diferenças verificadas ao longo da história são unicamente consequências das vossas idiosincrasias e nada mais. Quanto à afirmação de Deus ter matado todos na terra, sabeis que essa assertiva é mera alegoria bíblica, já que sois espírito imortal, momentaneamente ocupando um pesado invólucro carnal. Pergunta: devemos confiar em alguma religião que exige que nós elevemos nossa fé acima da razão? Ramatiz: não. A fé cega leva o homem a tal ponto de fascinação, que o torna capaz de matar um irmão seu em nome dessa mesma fé. Toda e qualquer observação literal das Escrituras,
seja da Bíblia ou de outros compêndios religiosos elaborados pelos homens, só pode levar a situações divisionistas, que não refletem a união crística e universalista existente do lado de cá. Tendes suficientes exemplos na história das religiões, e basta observardes as guerras santas que ainda existem em vosso orbe para que possais tirar vossas próprias conclusões quanto à inadequação de quaisquer fundamentalismos religiosos. Pergunta: nós devemos odiar nossas famílias e a nós mesmos para sermos bons cristãos? Lucas 14, 26. Ramatiz: deveis ter critério na interpretação das afirmações bíblicas. Os incrédulos de todos os tempos sempre se aproveitaram da linearidade dos raciocínios dos homens para dividir e confundir. Quando Jesus afirmou: o que fizer é vontade de Deus, esse é o meu irmão, e minha irmã e minha mãe, não estava negando ou odiando a sua parentela consanguínea. O mestre não perdia a oportunidade de educar. Diante da vida eterna e das múltiplas reencarnações e moradas dos espíritos, Jesus ampliava os conceitos e, todo amor, falava de forma alegórica para o entendimento necessário à época. Assim, todos eram seus irmãos, pois o ser pai ou mãe de hoje pode ser decorrência de ter sido filhos de ontem. O que permanece inalterado é a nossa condição de irmãos e filhos de um mesmo Deus. Quanto à afirmação do Evangelho de Lucas, não é odiar, e sim ter menos apego ao cadinho familiar. O verdadeiro amor liberta e não prende. O espiritualizado rama a todos dentro das suas possibilidades e tenta não se fixar em apegos excessivos que dificultam a ascensão. No post-mortem, quantos pais e mães ficam quais carrapatos vampirizando seus filhos encarnados, causando-lhes mal, embora não intencionalmente, e atrasando a sua caminhada evolutiva pelo apego excessivo. Pergunta: já que o mundo antigo era abundante de contos de deuses salvadores ressurgidos, que supostamente tinham retomado da morte para salvar a humanidade, porque a história de Jesus é mais verdadeira do que todas as outras? Ramatiz: quem vos afirmou que a história de Jesus é mais verdadeira que as demais? Todas as histórias são tão verdadeiras quanto a do Divino Mestre. Sem sombra de dúvidas, o Rabi de Galileia foi o espírito mais elevado, missionário enviado de esferas inimagináveis a vós, que já pisou o orbe terrícola. Os mitos de um Krishna na Índia, Orfeu na Grécia, Buda na Ásia, Zoroastro na Pérsia, Hermes no Egito, Lao Tse e Confúcio na China, todos prepararam o caminho para a descida angélica de Jesus. Foram os preliminares que trouxeram as mensagens para a plena compreensão futura das palavras do Divino Mestre. Ocorreu que a mensagem de Jesus foi programada pelos maiorais do planejamento sideral para ser mais ampla, mas, se não ocorresse a anterioridade desses ensinamentos iniciáticos, que se deu com a encarnação desses iluminados que o precederam, inevitavelmente Jesus não conseguiria deixar o Evangelho do Cristo nos moldes programados em sua curta existência terrena. Pergunta: se é exigido do ateísta que desaprove Deus, quem faz tal exigência deve estar em condições de provar a inexistência de Zeus, Odin, Ra, Ptah, Baal, Astarte, Diane de Éfeso, Cronos, Ojevan, Apsu e todos os muitos outros deuses e deusas da antiguidade. Ramatiz: não deveis aprovar nem desaprovar a fé e a crença alheia ou impor condições a outrem para que exponha a consciência individual em seu ideal religioso, direito inalienável dos cidadãos cósmicos que sois todos vós. No Tao Te Ching 79 temos: o caminho do céu é imparcial, alinha-se apenas com as boas pessoas. Interpretando essa assertiva, podeis concluir que a jornada ascensional do homem não está vinculada às denominações terrenas de quaisquer crenças, instituições, religiões, divindades, deuses, santos ou espíritos, e a harmonia cósmica é desapaixonada das questões humanas,
ligando-se inevitavelmente aos sentimentos amorosos que demarcarão o psiquismo de profundidade do espírito eterno e que indicam elevação moral alcançada por cada personalidade no curto interregno carnal. Mesmo contrariado em vossa crença, sejais vós um ateu ou não, tendes em Jesus um modelo quando afirmava: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Não gereis mais iniquidades entre vós, exigindo daqueles irmãos próximos atitudes que justifiquem vossa insatisfação com a fé que não praticais, mesmo que aquilo em que acreditais rejeite a divindade e qualquer influência dos seus em vossa vida. Pergunta: alguém já foi morto em nome do ateísmo? Ramatiz: houve mais mortes na história da humanidade em nome dos deuses e das religiões e parcos registros de mortandade dos terrícolas em nome de um deus em que não acreditassem. Ao contrário, muitos ocultistas, alquimistas, esotéricos, considerados hereges e descrentes, sendo na verdade raros os ateus, foram sumariamente queimados e decapitados no movimento inquisitorial, para citar talvez a principal cicatriz que demarca a caminhada religiosa do planeta. Atos infames em nome de um cristianismo que contrariou o próprio Cristo Jesus, já que os pecadores atiraram as pedras que extirparam vidas num movimento generalizado, numa civilização dominada pelos reis, senhores feudais e sacerdotes. Infelizmente, esses morticínios punitivos ainda são uma nódoa a marcar os homens, pois os condicionamentos arraigados pela excessiva exposição dogmática, no mais das vezes, exigem longo período de imposição de novos hábitos, e até odiernamente expurgam os homens tais desmandos praticados. Pergunta: se a Terra, juntamente com o homem, é a obra-prima de Deus, e ambos existem a um tempo finito, é razoável perguntar: o que estaria Deus fazendo antes dessa obra? Ramatiz: não sois únicos no cosmo. Durante o período em que vosso planeta não existia, Deus estava criando a vida, os astros e as estrelas no universo infinito, como sempre o fez pela eternidade. O Criador incriado, que não teve início e não tem fim, onisciente e onipresente, que tudo vê e que em tudo está, não prefere nenhum filho ou criação sua em relação ao outrem. Tudo a seu tempo, e o que parece ininteligível a vós nada mais é que a vossa natural dificuldade de percepção na dimensão tridimensional que vos encontreis. Sois obra-prima da criação, mas não sois a única. Da bactéria ao anjo, da ameba ao arcanjo, Deus trata a todos com equanimidade. Se vosso planeta ou vós próprios fosseis uma realização do Pai melhor que as demais na imensidão cósmica, estaria lhe preterindo algo ou alguém em relação ao outrem, atitude que contrariaria a perfeição absoluta que é Deus. Pergunta: se somos tão importantes para Deus, então, antes da criação, Ele era um insatisfeito. E a onipotência? Se Ele sempre existiu, por que demorou tanto para fazer sua obra? Por que tal obra apresenta tantos defeitos? Ramatiz: Deus não se satisfaz nem se insatisfaz, pois a satisfação ou a insatisfação são percepções humanas, geralmente relacionadas com um anseio alcançado ou a uma sensação propiciada pelo equipo físico. O poder absoluto de Deus não se relaciona aos mimos e melindres dos seus filhos. Como para Deus não existe o tempo na concepção dos homens, Ele não demora nem se adianta. Logo, suas obras estão no tempo exato para que seus filhos, criados simples e ignorantes, desprendam-se dele quais faíscas que se soltam de uma grande chama, desgarrando-se do seio do absoluto e evoluindo por méritos próprios. A todos, inquestionavelmente, são dadas as mesmas condições, que independem do endereço que localiza o cidadão no cosmo, seja nesse grão de poeira insignificante que chamais de terra, seja em qualquer outra localidade sideral. Vossa importância para o Pai não é maior nem menor que aquela dada para a minhoca que rasteja no subsolo úmido e escuro. A minhoca tem importância fundamental no processo de aeração do solo,
que propiciará oxigênio e nutrientes suficientes para as lavouras de alimentos consumidos por vós, bem como é excelente adubo e também serve de alimentação para as aves e anfíbios. Esse anelídeo terrestre, desprezível aos homens de andar ereto, cujos olhos ativamente vislumbram o que lhes está à frente, não apresenta defeitos de moral e caráter comuns a vós, que na maioria não conseguistes ainda um relacionamento parcimonioso e produtivo com a coletividade e com o meio ambiente que vos cerca. Pergunta: apesar de não haver nenhuma ordem divina explícita, o ato sexual sempre foi muito reprimido por parte dos cristãos de toda a história. Além de nunca ter existido uma mulher como chefe da igreja, a índole virginal de Maria, os critérios obscuros de Deus ao enviar um filho, e não uma filha, os apóstolos masculinos, Adão, a culpa de Eva pelo pecado, o celibato ao clero sacerdotal, o caráter viril da Santíssima Trindade, as vergonhosas e históricas difamações e repressão ao sexo feminino, proclamadas com veemência por muitos santos ilustres da Igreja Católica, das proibições eclesiásticas em vigor, enfim, por que tanta repressão e preconceito quanto ao sexo? Ramatiz, o homem, por sua baixa moralidade, concupiscência e sensualismo exacerbado, é o único responsável pelos desequilíbrios causados no campo sexual. Embora não haja uma ordem divina explícita, implicitamente a divindade estabeleceu o conluio sexual como prerrogativa de reprodução da espécie e de troca energética entre o casal, respeitosa em relacionamento monogâmico, que deve completar-se não somente nos apelos do sensório, mas acima de tudo no uníssono da convivência a dois e no entendimento amoroso que deve alicerçar as criaturas do que se reúnem para constituir uma família. A repressão faz parte da intolerância humana e independe de movimento religioso, sendo a perseguição religiosa efeito dos homens e não a causa. Observai a repressão às minorias, às crianças, aos índios, aos negros e tirai vossas conclusões. O fato de Deus enviar um filho do sexo masculino e de todos os apóstolos serem homens não tem nenhuma ligação com os critérios da divindade. Naquele contexto social, se assim não fosse, não alcançaria o Cristo Jesus nenhuma credibilidade entre os povos, valendo esse preceito também para o apostolado. As mulheres da época ligavam-se às coisas do lar, e não se envolviam com as questões religiosas, do comércio e de governo, tarefas dos homens. A mãe de Jesus, personificada naquela encarnação em Maria, concebeu e deu à luz normalmente como todas as mulheres o fazem até os dias atuais. Os preconceitos em relação ao feminino e as decisões eclesiásticas posteriores não têm nenhuma relação com Deus e representaram unicamente a cultura e os costumes da época, que ficaram enraizados na estrutura hierarquizada do clero sacerdotal. A Santíssima Trindade desfaz-se com o esclarecimento da divindade de Jesus, de ele não ser Deus. Um Espírito Santo independe do sexo, pois todos vós encarnais para aprendizado em ambas as polaridades, masculina e feminina. Muitos dos santos ilustres que praticaram milagres enaltecidos pelo clero, honrados em culto público, consagrados em atos solenes e liturgias especiais de canonização, já reencarnaram para sua continuação evolutiva em corpos femininos. Quanto ao pecado original, porque a humanidade em sua esmagadora maioria sofreria pelo pecado de um homem, de Adão. Como pode haver culpa por algo não cometido e onde está o mérito do esforço próprio? Já as Sagradas Escrituras com certeza foram inspiradas pelos mensageiros de luz enviados por Deus, mas as ignomínias, as manipulações, as ilações e os erros de interpretação são coisas unicamente dos homens e de seus interesses mundanos. A repressão e o machismo ficam por vossa única conta, qual gerente que deixou a firma falir quando os interesses particularistas misturaram-se ao objetivo maior de gerar bem-estar e felicidade a todo o quadro laboral. Pergunta: se o sexo pode ser tão nocivo ao homem, por que Deus não nos ofereceu outras possibilidades naturais de reprodução,
Ele não sabia das futuras implicações. Ramatiz, tudo que é natural, inerente ao homem, não pode ser nocivo. Se assim o é, atribua-se aos desequilíbrios causados por vossos desregramentos. A água não causa moléstia, mas, se a tomardes ininterruptamente, litros e litros, vossa organização fisiológica perecerá pelo excesso. Ampliando essa exemplificação, concluireis que sempre, ao se violentar uma lei natural, de Deus, sofre-se o efeito. Há locais no cosmo em que o amor é mais perene, os seres são mais altruísticos, não sendo mais necessário o processo gestacional como o concebido em vosso planeta, que vos aproxima obrigatoriamente um do outro quando estáis no corpo transitório e dispensável. O meio de manifestação do Espírito Eterno não é mais a pesada vestimenta carnal e a imposição da parentela consanguínea, como em vosso orbe, não é mais instrumento de ajuste corretivo para aqueles irmãos que faltaram na convivência amorosa em vidas passadas. Deus oferece outras possibilidades de convívio em planos vibratórios mais sutilizados. O que atualmente entendeis como reprodução, nestas paragens, poder-se-ia denominar para vosso entendimento de mero renascer naquele plano específico, pois os espíritos na verdade não se reproduzem, sendo a criação de cada mônada espiritual prerrogativa de Deus. Pergunta: se Deus criou o homem e o dotou de inteligência, uma de suas principais características, destinando-lhe o livre-arbítrio, mas deixa seus filhos sofrerem pelos seus erros, como ele pode estabelecer em suas leis o sofrimento? O suposto Deus já não sabia desde o início dessas implicações? Ramatiz, assim como Deus permite a alegria e a colheita farta dos acertos, também autoriza a perda do plantio pelos erros do lavrador. Onde estaria a justiça com aqueles que acertaram pela boa aplicação do livre-arbítrio individual se a lei contemplasse os errantes com a complacência de uma mãe que não impõe limite ao filho que falta na conduta e com as boas normas de convivência no lar que abriga vários irmãos? Deus não deixa nem proíbe, e o sofrimento individual é corretivo que repõe os faltosos no caminho reto da evolução. O determinismo da lei, em sofrer ou não, está exatamente em vossas atitudes. Analisai-as. Pergunta: muitos povos, os indianos, por exemplo, têm como deuses alguns animais bizarros e outros meio humanos, até mesmo humanizados e não acreditam no Deus judaico-cristão. Isso é certo? Ramatiz, não julgueis para não serdes julgados. Assim como julgardes, também vos julgarão. O que parece certo e perfeito a vós pode não ser para um vosso irmão. O certo e o errado são classificações relativas. O que é errado para a consciência do homem espiritualizado pode ser certo para algumas tribos de aborígenes preservando os costumes ancestrais. O que considerais tribal necessariamente não quer dizer primitivo aos olhos da espiritualidade. O índio que caça e defende seu território pegando em armas e que acredita nos orixás como deuses da natureza pode ter mais valia espiritual em seu degrau evolutivo que o homem culto da cidade que tem ojeriza qualquer forma de violência física e é crente em um Deus único, mas encontra na ferramenta da maledicência dissimulada uma conduta frequente para construir a sua escalada profissional. O Pai criou todas as coisas perfeitas no que se refere à utilidade para si próprias ou para a comunidade em que estão inseridas, mas de costumeira imperfeição quando aplicadas a culturas estranhas. O que pode ser considerado errado para um pode ser o certo para outrem. Acreditar no Deus judaico, cristão, hindu, budista, zoroastrista, muçulmano, africanista ou na forma de animais humanizados, enfim, atrelados às práticas religiosas terrenas, tem importância menor aos olhos da divindade, que, como citado anteriormente, valoriza os bons sentimentos amorosos entre os irmãos e as obras realizadas que alicerçam a edificação interior, adequadas à altura alcançada pela consciência na longa escada ascensional. Pergunta: os conceitos onisciência, onipotência, onipresença, bondade e livre-arbítrio, entre si,
não formam uma cadeia de atributos que ameaçam com a ideia de Deus aos simples ignorantes de todas as religiões. Ramatiz, como podereis temer aquilo que não compreendeis em sua plenitude? A maior ameaça para os simples ignorantes, imbuídos de palpitantes sentimentos amorosos na sua grande maioria, são as imposições dogmáticas das doutrinas terrenas, o ranço academicista dos eruditos intelectualizados que pregam em nome de Deus, os interesses pecuniários dos mercadores de graças, a aridez dos corações daqueles que se distanciaram do povo pelo excesso de hierarquia, a ortodoxia exagerada de alguns senhores da verdade, o evangelismo patrulhador das filosofias ditas mais recentes, as longas elucubrações teóricas dos estudiosos dos diversos setores espiritualistas, o apego aos cargos em todas as instituições religiosas, e tantas outras intolerâncias e ilusões dos homens que independem dos atributos da divindade, e nos tornaríamos assaz repetitivos e tediosos se fôssemos trazer todas à vossa memória. Pergunta: a busca da cura por meio da peregrinação às igrejas, templos, terreiros, centros, lojas, cultos em geral, procissões, confissões, direta ou não, oferendas, orações conjuntas em voz alta, velas, incensos, defumações, descarregos, óleos bentos, imagens, roupas especiais, benzeduras, simpatias, enfim os canais especiais para se comunicar e alcançar as graças da divindade, em sua conjuntura, são coerentes com o que se supõe de um Deus onisciente que se encontra em toda parte, e que busca a unificação dos homens. Ramatiz: sim, pois tais ocorrências não interferem no fato de Deus se encontrar em toda parte, e a coerência está no amor fraterno e altruístico entre os seres, que se encontra dentro de cada um e não em quaisquer tipos de práticas visíveis aos vossos olhos carnais. Essa premissa não dispensa os ditos canais de comunicação das necessidades dos homens para incentivo e consolidação da fé individual, que despertará o amor momentaneamente ausente em conformidade com o anseio espiritual de cada consciência. O retorno dos homens ao seio da divindade é processo lento de assimilação. A noção da onipresença do Pai, que dispensa quaisquer exteriorizações, pressupõe um mentalismo para o qual a humanidade terrícola ainda não está preparada. Mesmo nas comunidades existentes em outras localidades do além, em que o amor e o ser crístico já são um estado de alma interiorizado, e as individualidades são mais mentais nas suas expressões de religiosidade com o absoluto, ocorrem reuniões e os ritualismos se fazem rotineiramente, pois são primeiramente maneira de união fraterna e amorosa entre as consciências que se procuram e se encontram identificadas em grupo, tornando-se secundário o formalismo do culto em si. Quanto mais crístico e evoluído o ser, mais sociável. Vossa humanidade ainda está muito longe de dispensar os instrumentos palpáveis que impulsionam a fé que cura e materializam o contato das criaturas com Deus. Afora essas preliminares, agravou-se ao longo da história recente das religiões no urbe essa carência excessiva de canais especiais para religar-vos com a divindade. Afinal, tendes no inconsciente milênios de amarras punitivas, diante da posse de Deus pelos homens poderosos, sacerdotes que julgavam os crentes, concedendo-vos o privilégio de ingresso ao céu de hosanas e anjos eternos, ou remetendo-vos, quando considerados descrentes, ao inferno de labaredas e diabos perpétuos. Não são as adoções desses canais do que vos aproximam ou distanciam de Deus, e tampouco a ausência completa deles. Uma das exigências para vos religardes com o Pai, para a césia espiritual e a cura do ser, é o amor ao próximo. Quanto mais amardes vossos irmãos como a vós próprios, mais curados de junto de Deus estareis. O Cristo Jesus amava mais seus irmãos que a si próprio, tanto que se deixou levar ao Calvário da cruz. Pergunta: Sócrates, Goethe, Spinoza, Arquimedes, Hipócrates de Cos, Kepler, Epicuro, Newton, Platão, Darwin, Euclides, Davi Hume, Shakespeare, Zeno,
René Descartes, Pitágoras, Xenófanes e muitos outros seres humanos são mundialmente aceitos, no sentido de que existiram historicamente. Porém, não se pode dizer o mesmo de Jesus Cristo, cuja existência é vista como um mito ou uma crendice popular, principalmente na Ásia e África, além de outras localidades isoladas. O que aqueles seres humanos tinham que os tornaram tão aceitos ainda hoje? Ramatiz, certo está que a religiosidade na Ásia e na África é muito anterior ao advento do Cristo Jesus em vosso orbe. Mas fazer ilações quanto a uma visão mítica de Jesus